nosso podcast hoje com mais um tema para você. A saúde, ela vem evoluindo como tudo, né? O mundo evolui toda hora, tecnologia, o mundo muda. E a gente precisa acompanhar essas mudanças. E como é que é isso na área da saúde, né? O corpo humano vem se modificando? Não sei. Os tratamentos vêm se modificando? Sim. Não é à toa que hoje a gente tem aí uma longevidade, né? As pessoas vivem muito mais e vivem muito melhor. E a saúde do corpo é um conjunto completo que é uma máquina maravilhosa. E hoje nós vamos falar das mudanças, das evoluções, da tecnologia, como é que é hoje, no século XXI, a saúde bucal, né? A área da odontologia, que cresceu muito, né? Hoje a área da odontologia já não se trata só de dentes. Enfim, mudou muita coisa. E o nosso convidado, o Dr. Ronaldo Silva, que é aí uma pessoa que está aí no segmento há muitos anos e que teve a oportunidade de acompanhar essa evolução. Então, minha primeira pergunta é: mudou? Mudou muito? Mudou pouco? O que mudou? Lelinha, obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre isso, porque odontologia, hoje, era uma medicina orofacial. Olha que a gente vem de uma história da odontologia que ela tinha vários limites tecnológicos, científicos, né? Hoje, a odontologia, ela atrai pessoas, porque ela ampliou bastante o leque de atendimento, tanto na parte intraoral quanto na parte facial, e a parte estética, ela tem um apelo muito grande hoje na parte dentária e também na facial. Sim. Então, a odontologia, ela mudou. Mudou, né? Mudou muito, ela está drasticamente, porque ela socialmente, ela parece hoje de uma das profissões, né, muito procuradas, tanto para quem vai exercer a profissão, quanto para as pessoas que estão buscando um profissional. Porque é uma profissão hoje que traz bem-estar, traz alegria no sorriso, para a alma. As pessoas estão super felizes em se autopromover mentalmente. A pessoa tem que estar feliz, né? A alma feliz, a pessoa feliz, as pessoas ao redor também. E ela pode proporcionar. Então isso mudou muito. Eu que venho de uma história mais raiz da odontologia até os momentos atuais, e eu tenho acompanhado muito, porque pela pós-graduação, então recentemente me especializei em harmonização orofacial, o que isso também me trouxe outro perfil de paciente, né? E também um complemento dentro do que a gente já fazia, que é a parte de implantes, estéticas dentárias, e agora também o facial. Então a odontologia, ela é 360 graus. Olha que lindo. Imagina que louco, né? O mundo mudou, tudo mudou. A questão da estética, de cuidar do corpo por fora, e mesmo a coisa da estética, acho que é muito real, né? E eu já falei disso várias vezes. Você está cuidando. A gente tem que cuidar. Hoje em dia as pessoas vivem muito, né, doutor Ronaldo? As Sim. pessoas vivem muito tempo. Então, cuida da saúde, alimentação, etc, etc. Mas aí tem que cuidar por fora também, porque não adianta também ficar lá dentro, né, tudo bonitinho, enfim, e você não ter essa coisa da estética. Então as pessoas querem estar aí com 50, 60, 70 anos, com saúde, bem, mas com shape legal também, Sem né? O dúvida. corpo, o rosto, a pele, essa coisa de hoje em dia, né? A pessoa antigamente ela nascia bonita ou nascia feia e pronto e amém, né? Hoje em dia não. Não. Gente, isso é maravilhoso, Hoje é um né? transformer, É um né? transforme, É as uma... pessoas se transformam e conseguem realmente. Poxa, eu quero ter um nariz mais bonitinho, eu quero ter um sorriso, enfim, você sabe mais aí, né, do que eu própria posso estar dizendo aqui, mas é essa sensação que eu tenho, e isso faz muito bem para a mente, né, para a autoestima. Sim, e a credibilidade que a odontologia agora traz, né? Realmente essa questão do médico orofacial, para a gente é uma virtude, né? Porque o dentista, né, como o próprio nome fala, ele trabalha dentro da boca,
eventualmente, mas ele é uma área de um órgão, né, de uma área muito expressiva, porque é através da mastigação, da digestão, e também da parte de triturar esses alimentos, é que faz com que também o seu Sim. corpo esteja em equilíbrio. E também ele traz o bem-estar na parte psicológica, do sorriso, da questão da minha infância, que foi não muito agradável, porque precisava usar um aparelho, lembra? Aqueles Nossa, aparelhos com aqueles lembra? ferrinhos que tinha que colocar. Hoje em dia tem os alinhadores. Gente, isso mudou demais. Mas É, você sabe, Ronaldo, que eu me lembro, quando eu era adolescente, eram aqueles aparelhos, aquele monte de ferro na boca, né? sim. Mas a gente achava lindo. Eu queria usar ainda por Queria cima. usar aparelho, gente, queria usar. Olha que louco É, isso. O mundo realmente mudou muito. Agora, mudou. só fazendo um parênteses sobre essa questão da medicina, como é que você mencionou? Orofacial. Orofacial. Nos Estados Unidos, né, só para a gente mencionar aí, existem culturas diferentes até nas formações, mas lá o profissional ele se forma em medicina e depois vai ser dentista, não é isso? Existe uma formação que é diferente Em do que aqui, Portugal é né? assim. Em Portugal, que assim, É. eu sei que tem algum Em lugar Portugal é que clássico. tem uma formação e aí Depois uma depois. especialização em Isso. odontologia. Já nos Estados Unidos você faz um college e diferente do Brasil, que a gente se forma com 23 anos de idade, lá você termina um college, aí você presta odontologia e vai ser dentista com 28, por aí. Existe essa diferenciação. Mas realmente em Portugal é uma especialidade da medicina. Então veja, a odontologia nossa aqui, Eu quis fazer esse link, porque, lógico, cada país tem aí a sua cultura na educação, mas essa coisa da odontologia e da medicina, né, que a gente pode falar que a medicina é que estuda a saúde e a uhum, odontologia idem, são partes diferentes do corpo, digamos assim, sim. mas elas caminham juntas, né? Ah, sim. Que me perdoe eventualmente se eu cometer algum comentário assim infeliz com relação à parte médica, por exemplo. Mas veja bem, o oftalmo, ele está cuidando dos olhos. Claro Sim. que ele estudou a anatomia de cabeça e pescoço, sabe como é que funciona a anatomia corporal, mas ele não vai entender necessariamente de tornozelo e joelho. Sim. Obviamente, nós, dentistas, nós estudamos anatomia também de cabeça e pescoço e também estudamos anatomia corporal, anatomia geral. E nós, então, especializamos em boca agora. Boca tem uma parte de irrigação muito grande, nervação muito grande, ou seja, a parte, então, de anestesias. Então, nós somos anestesiologistas, a gente anestesia a nossa cavidade oral e Uhum. anestesiamos a face também, o que é muito importante, algumas preferências em fazer um trabalho facial na harmonização, pelo fato de que nós temos habilidade na anestesia, o que facilita muito para o trabalho em si. Então, veja, nós dentistas somos sim focados, e agora, na questão facial, e nós, bucomaxilofacial, nós trabalhamos em cabeça e pescoço, crânio, etc. Então, a odontologia tem um amplo conhecimento dessa questão. E, para nós, super feliz em poder contribuir mais ainda para as pessoas que nos buscam, é uma delícia, É. porque hoje em dia as pessoas nos buscam para falar sobre realmente um botox, né? As rugas estáticas ou dinâmicas, falar de lipoaspiração, né? Lipo de papada, que tanto incomoda as pessoas, também de falar de preenchedores, fios, né? De sustentação, que faz com que nosso colágeno, nossa face, né? Que mais a gordura da face está mais caída, então você pode colocar um fio de sustentação, fazer uma bichectomia, afinar o seu rosto, fazer uma lipo associado, fazer um Nossa. botox. Maravilha! Nossa, eu já tô ouvindo aqui porque eu fui ficando animada. Então, e aí, no começo ou no fim, eventualmente, a gente faz um planejamento global, mas, né, enfatizando a orofacial, a harmonização orofacial. E aí, então, a odontologia era digital, olha como mudou. Você escaneia a boca do paciente, isso vai para um computador, e você tem lá uma biblioteca de dentes, e você aplica os dentes. E ainda você fotografa o paciente, e o rosto dele fica lá aplicado. Aí você pede para imprimir aquilo no modelo, Lelinha, molda e leva na boca do paciente para ele provar como vai ser o planejamento que está sendo feito. Então, quando o indivíduo compra um planejamento, ele já compra sabendo como é que vai ser, ao contrário de outros momentos que ele imaginava como ia ser. Então, a odontologia está dinâmica, ela está inteligente,
ela é digital, ela tá ampla, tá? Que ela é orofacial e tá uma delícia ser dentista, porque hoje a odontologia ela tem sim uma ciência muito forte, tem muita tecnologia e as inovações são diárias dentro da profissão. É, Então, e muda rápido, né? Se você pensar, é uma mudança brusca e rápida, porque, gente, sei lá, vamos falar de 50 anos atrás, o dentista tinha aquela injeção, lembra? Aquela coisa grande que vinha na boca, assim, uma coisa. E as pessoas iam ali, né, pro dentista para era uma tratar sofrência. cárie, era uma É, sofrência. era. Quer dizer, tanto ampliou o leque, como mudou muito, É. né? Existe aí uma evolução, sim, então, em todos os sentidos dentro do segmento. Todas as áreas da odontologia prosperaram. A questão da endodontia, que é tratamento do canal, hoje em dia, já faz um bom tempo, já se trabalha com microscópio, com motores para você fazer aquela liminha manual. Hoje você tem instrumentos rotatórios mecânicos para que você facilite, acelere, atualize um plano de tratamento para esse paciente que ele fique pouco tempo na cadeira odontológica. Ou seja, é prático, ele é rápido e dinâmico. Realmente, como você citou, eu digo que de 15 anos para cá, a odontologia deu um avanço muito grande. Coisas hoje que não se volta mais atrás. Nem todo dentista tem acesso à atual ciência, tecnologia e inovação, de tanto que a coisa evoluiu. Nós temos mais de 350 mil dentistas no Brasil e 5% deles têm acesso a essa amplitude, essa mudança drástica da odontologia contemporânea. Porém, todos sabem da relevância, da importância da atualidade. Você sabe que as modalidades, as alterações são irreversíveis. Agora, existe sim um período de transição de uma odontologia que se passou ainda atuante, porque o Brasil é tamanhos continentais, É. então uma odontologia talvez de um estado mais distante, de um interior, né? Porque o paciente precisa também colaborar e querer, né? Não basta a gente ter o domínio da técnica, mas a gente tem que ter o cliente também favoravelmente para nós. Então essa transição está acontecendo. Inclusive quando eu falo essa terminologia médico-orofacial, é tudo que hoje a odontologia busca em termos de conquistas de nomenclaturas e tal, porque hoje a gente se posiciona nessa questão de conforto, em prestar essa terapia, né, com muita confiança, que é a questão das mudanças faciais, né, como você citou, da parte nasal, da parte de sustentação de face, labial, né, muito importante. Tem gente que tem um lábio mais fino, quer engrossar um pouco mais, né, as rugas. Então, isso fez com que a profissão nossa fosse extremamente mais valorizada, né, e ela está assim, super contemporânea, procura por odontologia, digo isso para o adolescente, hoje a gente sente pelos números dos vestibulares, aumentou muito, Ah, é? isso é muito interessante, né? A odontologia social hoje também está bastante incrementada, tanto em rede pública e etc. Então, eu estou para te falar que a odontologia ela está à busca de um apogeu. Olha que Já legal. teve nos anos 60, nos anos 70, os implantes que vieram aí na década de 90, e hoje então estamos comemorando quase 35 anos de implantes, 40 anos, e agora com a chegada da harmonização orofacial. E a questão da estética, digamos assim, né? A questão dos dentes, eu até posso dizer aqui, porque eu própria fiz, inclusive com o doutor Ronaldo, maravilhoso. Eu fiz as lentes, né? Foi no Sim, Lentes que eu fiz, sim. né? Esse que é o nome. Uhum. E além de trazer esse sorrisão, né, bonito, esses dentes alinhados, que realmente, às vezes, eu acho que deve ser muito raro alguém nascer assim, né, com tudo tão perfeitinho. E eu me lembro quando eu fiz, e hoje em dia, quando eu olho fotos assim, existe uma diferença no rosto gigante, Sim. né? Então eu imagino que na hora que você consegue aliar isso, às vezes a pessoa fala, eu quero mais boca, mas de repente ela tem um dentinho, uma gengiva que não tá Uhum. legal. Quer dizer, você tem uma condição de fazer falar, não, peraí, vamos começar de dentro para fora. Você quer boca, mas você não tem gengiva, ou de repente cuida do dente e depois vem para. Existe É, essa ligação? existe.
Esse ponto de equilíbrio, né, facial e oral, ele é muito importante. Inclusive, na face, você tem os terços superiores, médios e inferiores. Existem parâmetros hoje de medidas para que às vezes a pessoa quer colocar um pouco mais de mento ou ângulo de mandíbula, né, da mais masculinidade, eventualmente, para quem quer, ou buscar mesmo aumentar um pouquinho o terço inferior através de mento. Então, o que dá um volume a mais dá uma lipo de papada, ou seja, remover essa gordura submentoniana que nós chamamos. Aqui tem como? Tem, e muito. Hoje está uma ênfase muito grande. É uma febre hoje na odontologia, essas lipos mecânicas. Você entra num consultório, né? Você entra num centro cirúrgico, digamos assim, que eu quero enfatizar aqui, que quando eu falo da medicina orofacial, porque a odontologia, ela realmente está buscando ambientes mais adequados para a atuação de que ela está se propondo. Porque é importante que você faça o seu procedimento facial num ambiente bioseguro, assim como o oral. Eu venho da cirurgia, da implantodontia, da cirurgia plástica da gengiva, etc. Já na ocasião, de 30 anos para cá, a gente já tem ambientes adequados para isso há muito tempo, há mais de 20 anos. E agora, agregando então o facial, é super importante a odontologia interpretar, e aí vem aqui um apelo, inclusive, para os dentistas em entenderem o grau de importância de ter um ambiente adequado para esse tipo de atuação. Eu acho que Né? aí é um ponto importante para falar, porque você é um cirurgião dentista, né? Então você Uhum. tem esse ambiente, você atua dentro do Instituto Ronaldo Silva, que tem esses ambientes, tem o centro cirúrgico, tem a sala cirúrgica. Agora, é importante, foi legal tocar nesse assunto, porque Muito. também tem muita gente criando assim, fazendo procedimentos ali numa cadeira e sem muito recurso. E é complexo, né? Bem complexo. As pessoas subestimam muitas vezes o tratamento e às vezes como o paciente nosso ele compra essa ideia de uma maneira também que ele não tem o conhecimento de causa e às vezes como o dentista ainda não preparado, um dentista que não está nesse apelo que a gente está buscando hoje, realmente da medicina orofacial, do conhecimento intrínseco e extrínseco da questão, ele às vezes subestima o procedimento e pode se dar mal, infelizmente. E E o isso pior leva, quem se dá mal sabe? quem se dá mal mesmo é o É o paciente. paciente, Não, e né? detalhe, né? O dentista menos favorecido nesse sentido, realmente a gente fala, olha, aguarde o seu momento, se prepare melhor, porque isso é uma cadeia, né? Ou seja, isso cai eventualmente numa condição de desconforto, de desconfiança da profissão, que é Sim. muito ruim. Então, coisa que a gente vem conquistando nesses anos todos. Então, isso a gente E tem que aí, preservar, né? e aí um ou outro que um paciente aqui e outro ali que não tem uma boa experiência, hoje em dia, né? A internet divulga aí Sim. as notícias uma velocidade absurda, umas verdadeiras, outras falsas, mas depois que a notícia espalhou, bem, até falar o que é verdade e o que não é, e especificar que aquele profissional que não fez uma execução bem feita, fica aquela coisa no ar, né? Sim. Será? Aquela desconfiança. Sim, é verdade. Olha, para você ter uma ideia, num ambiente hoje que a gente faz implantes, olha que interessante isso. Os implantes, Leinha, há 18 anos a gente trabalha com implantes, não em todos os casos, mas um grande, cada vez mais aumentando o número de cirurgias sem cortes. Isso é uma tecnologia muito grande e isso traz melhor previsibilidade dos resultados e menor tempo de cadeira para esse paciente, que é o que hoje se busca. Um day care dentro da profissão, que existe muito na medicina, é muito importante e relevante na odontologia. Um ambiente que você está bioseguro, que você tem, então, uma odontologia integrada, multidisciplinar, onde, então, o paciente chega, ele, então, é feita uma documentação fotográfica, um escaneamento bucal, ouve-se o paciente, o que ele deseja, as dores, as possibilidades. E assim sendo, então, a gente vai para fazer o trabalho facial, isso numa manhã, numa tarde, e também hoje com os escaneamentos, os laboratórios intrínsecos dentro dos lugares, já com impressoras, né, com fresadoras,
com o técnico para fazer então a maquiagem do dente para ficar bem certinho naquela cor, copiar bem o natural, e o paciente então num prazo curto, 1 ou 2 dias, dependendo da situação do paciente, do grau de complexidade, ele pode supostamente se internar, né? Não necessariamente dentro da clínica, mas num hotel próximo, etc., e fazer rapidamente a questão facial e a questão estética dentária. Isso se casos favoráveis, claro, selecionados, mas isso já é possível dentro da odontologia. Então, uma odontologia day care, quer dizer, um cuidado único diário, que a gente faz então a boca e a parte facial. Então, eu quero dizer que a tecnologia chegou dentro da profissão, outrora muito na área médica, mas agora a odontologia, as empresas investiram muito dentro da nossa profissão, e a gente pode então propor ao paciente essas mudanças, sabe, que são muito interessantes, muito procurado, e que realmente, como você citou, em outros momentos não era previsível, né? Não era seguro e nem previsível. E hoje em dia é. Então eu estou me sentindo, Aninha, super feliz com isso, porque você sabe muito bem, a gente tem amigos, colegas, pai de amigos, né? Uma pessoa que tinha seus 35 anos de profissão, na medicina, parece que o médico ele vai ficando um pouco mais velho, ele vai ficando mais conhecedor das coisas, né? No passado era mais assim. E o dentista, ele ficando mais velho, ele ia ficando ultrapassado. Você tá entendendo? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E a gente Por sempre... que será Porque que era assim? Era, né? ele ia ficando mais velho e ele não ia investindo nas tecnologias que iam surgindo, ele tinha aquele hábito dele mais comum, ele é aquele dentista clássico, modelo raizão mesmo. Gente, doutor Ronaldo, você falou uma coisa que eu realmente fiquei. Eu nunca tinha pensado nessa situação. Um médico, quanto mais velho ele era, mais respeita. Nossa, aquele lá já é um médico mais velho, Mais tal, mais experiente, né? experiente, né? É. E o dentista não. Nunca tinha pensado O nisso. dentista ia ficando mais velho, ele ia ficando ruim da vista, ele ia ficando corcunda, surdo. Era o biotipo do dentista mais velho. Hoje em dia, né, Linha, as coisas mudaram drasticamente. Claro que eu estou com essa experiência de profissão, eu tenho um relacionamento muito grande com a ciência odontológica, por estar sempre nos eventos, congressos, e inclusive a gente tem um próprio, que é o CROP, enfim, que a nossa região todo conhece, e trazendo sempre modernidade, né? E as empresas enxergaram a odontologia, que tem 350 mil dentistas, consumidores. Se não bastasse também, nós temos uma população extremamente grande no Brasil, com cada vez mais acessibilidade à odontologia e gerando importância. Se o cliente, né, o ser humano, a pessoa que ama, tá bem, mas tinha uma história não legal, não valorosa dentro da questão bucal, porque vinha de uma geração mais antiga, né? Hoje ela busca odontologia pela questão facial. E aí, obviamente, a gente mostra para ela a tecnologia, a rapidez, a previsibilidade, o baixo trauma, que é hoje intervir na cavidade intraoral, e as pessoas falam, então agora mudou de figura. Então, sim, eu vim buscar uma coisa, mas eu entendo que realmente eu tenho uma prioridade muito grande, porque a cavidade oral não é só estética. Não, existe uma função mastigatória muito grande, e aquilo que você colocou é um fato, com a mudança do seu sorriso, com a colocação de uma oclusão mais balanceada, isso gera um equilíbrio muscular, isso gera uma mudança facial, tá? Que traz mais força, mais assim, é equilíbrio mesmo a palavra, sabe? Estético, funcional. Então essa palavra equilíbrio estético, funcional, está muito presente hoje na odontologia. Então, a harmonização orofacial com equilíbrio estético funcional, para quem está dominando essa questão, ainda associada a uma odontologia digital, com muita previsibilidade no computador, que você tem um banco de dados, uma biblioteca de informação, que se você colocar, inclusive, que você é Lelinha Gentil e coloca lá, eu sou italiana, ou meus avós, enfim, eu tenho uma origem greca,
Grega, eu tenho uma origem francesa, eu tenho uma origem africana, por exemplo, lá tem lá uma bateria, uma biblioteca, desculpa, de dentes remetente à tua origem. Ah, Sim. que Então legal. você pode colocar lá e falar, nossa, o meu avô, você levar uma foto do seu avô, eu vou dizer aqui agora, eu tenho um cliente que tem sim um avô, ele tinha admiração pelo sorriso do avô. Tá? Então ele mostrou, ele trouxe na foto, então você viu o formato mais quadrado do dente, né? Uns sulcos mais profundos e tudo mais. Você então fotografa isso, leva para o computador por cópia biogenérica, ele associa a origem daquele dente, e então aplicamos isso no computador, na foto do paciente, mandamos imprimir um dente que tinha essa relação e colocamos no paciente. Ele ficou extremamente feliz, Que tá? Ele tem até uma legal. foto dele do lado da foto do avô, mostrando a semelhança dos dentes. Então, isso tudo traz modernidade, né? Confiabilidade, previsibilidade, resultado, longevidade do resultado. E para nós que estamos nessa questão já há tempos atuante da odontologia, é vida nova, É isso mesmo. né? Agora, para a gente fechar aqui, como é que o que que você diria? Como é que as pessoas podem? Porque eu acho que um grande problema nessa história toda é como a pessoa pode se prevenir, escolhendo o certo, né? Porque infelizmente é um mercado que cresce, um mercado Uhum. punjante e que tem excelentes profissionais e muitos aventureiros. É. E os aventureiros, o paciente vira uma cobaia. Ele não é paciente, ele é um instrumento de teste, né? Pelo menos é assim que eu vejo nos aventureiros. Eles pegam um paciente que está ali cheio de boa vontade e ele, na verdade, nunca fez nada e vai testar as coisas nessa pessoa. O que a gente diria, né, para quem ouve a gente? Né? As pessoas hoje, eu vejo que a maioria, homens e mulheres, e não tem idade também. Jovens já procuram os procedimentos, jovens, pessoas É de fato. uma idade madura, de uma idade avançada, homem, mulher, enfim, todo mundo, a coisa se espalhou. Como que essa pessoa pode se prevenir? Eu não sei se a palavra é prevenir, né? Eu não sei se eu tô sabendo Precaver, né? precaver, É. mas assim, para ela estar com um profissional que traga segurança, né? A gente tem aqui gente ouvindo a gente no Brasil todo, em todos os lugares. Sim. Como é que essa pessoa que é paciente, existe de alguma maneira, alguma coisa que você poderia nos dizer aqui que possa ajudar, né? Não sei, uma dica, uma sugestão, uma opinião? Enquanto você estava falando, eu estava ouvindo uma coisa assim muito importante, que é a questão assim, é uma via de mão dupla isso, certo? Que porventura, por exemplo, o sujeito que vai buscar um dentista, um cirurgião dentista, um médico orofacial, vamos pensar numa coisa aqui. Ele buscou através de quê? Uma indicação de quem já passou por um procedimento com ele e foi bem sucedido? Ou uma vista, uma olhada no Instagram, que hoje em dia, com essa questão digital, é muito complicado. Os às vezes tem X mil seguidores e fala, esse é bom, porque tem esse mundo de seguidores. Só que tem gente muito boa que não está tão envolvida assim nessa era digital, do marketing digital. Isso chega a confundir um pouco. Então eu acho interessante para quem procura buscar entender um pouco o currículo dessa pessoa, entendeu? De onde ele vem, para onde ele vai, que outrora a gente nem pesquisa muito, mas é interessante. E também buscar algumas indicações, né? Olha, quem você foi, buscar mais de um profissional, conhecer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais do que ela pretende. As pessoas que estão se destacando nessa situação, basicamente estão onde? Hoje, infelizmente, está muita mídia digital e também as pessoas que fazem, outras contam, outras omitem que fizeram aqueles procedimentos, entendeu? Tem muita gente que não quer Que contar, não quer né? contar. Então, veja, basicamente, de quem procura, eu acho que é estudar o profissional. O lugar, ouvir um pouquinho, buscar às vezes o profissional, olha, eu gostaria de conhecer algumas pessoas, é possível ter algumas dicas aí de quem fez, etc e tal.
Agora também, Lelinha, tem uma coisa muito importante. Porque o profissional de saúde, ele fica muito alvo fixo. Lembra, você tem um alvo que é um pêndulo, tá? E tem aquele alvo fixo. Então, os profissionais falam de alvo fixo. Quem quiser me encontrar, sabe onde é meu instituto, vai me encontrar lá. Eu digo isso para aqui, para Ribeirão, nossa região. Mas muitas vezes as pessoas também chegam lá com uma necessidade muito grande, uma expectativa muito alta. E às vezes o profissional ele até tem uma capacitação, mas o que a paciente deseja não condiz com as possibilidades. Às vezes não é uma harmonização facial, às vezes é realmente uma cirurgia plástica. Você está entendendo? Então tem limitações que o profissional precisa entender. Então essa relação paciente-profissional, ela existe, precisa escolher bem, precisa entender onde está, e essa relação profissional-cliente também é. Nessa angústia de querer trabalhar, fazer, muitas vezes o profissional ele não tem essa leitura de que a expectativa do paciente muitas vezes não vai conseguir atingir pelo que ela busca e pela que ela pode doar. Então, muitas vezes é criterioso isso. Então, é muito bom esse equilíbrio profissional-cliente e vice-versa no êxito do tratamento. Porque aí você fala, olha, você tem limitações aqui assim, assim, assado, né? E a pessoa tem que estar aberta a escutar isso, obviamente, né? E isso vai ser muito importante sempre uma plástica, eu complemento dessa maneira. Assim como fazer só o facial não vai te trazer um sorriso bonito, você precisa investir no seu sorriso, e por onde começar aí é um tratamento e ver. E ela tem que ter essa confiança nesse profissional, entendendo, tá ok, eu te ouvi, muito obrigado, vou refletir sobre isso e vou procurar saber mais sobre você, né? O seu currículo, muitas vezes as pessoas têm um pouco de acanhamento, dizem assim, doutor, a sua pós-graduação, o seu treinamento, ele foi feito quando, onde, há quanto tempo o senhor faz isso? As pessoas ficam acanhadas de perguntar, de indagar o profissional como se ele fosse o maioral. É que eu acho que isso acontece muito na área da saúde, né? Você vê que em outros segmentos ninguém tem essa cerimônia, esse dedo. Na área da saúde tem. Eu acho que ninguém tem coragem de perguntar, né? Exatamente. É bom, eu não teria. Então, mas a gente que está na área, eu recebo diariamente pacientes lá, alguns descontentes com tratamentos anteriores. Então eu falo assim, conta para mim como é que foi como é que você chegou a esse profissional? Aí ele fala, minha amiga que me indicou, tal, até o dela não ficou tão bom, mas eu achei que em mim podia ser diferente, porque eu falo, você já começou, né? Já começou mal, Dá uma alternativa não muito legal. Ou ela fala, eu vi ele na internet, eu vi que ele tem muitos seguidores, eu vi que ele posta direto. Então, aí eu acho que é interessante, repito, não é pelo jovem, não é pelo mais velho, porque existem treinamentos, às vezes a pessoa tem seus 10 anos de formado, mas 10 anos treinando, a outra pessoa tem 20 anos de formado e nem treinou tanto assim, é meio confuso. Mas eu acho que tem que jogar, o diálogo tem que ser bem franco e aberto, e a pessoa que está do lado de cá, ele precisa interpretar o grau de insegurança e a dor da paciente e deixá-la bem confortável e dizer, olha, pesquisa sobre o meu nome. Essa coisa das redes sociais eu vejo como um problema, né? Às vezes o profissional é assim, renomado, as pessoas querem ver, querem acompanhar, querem seguir, ok. Mas é que existe tanta coisa fake também. Tem. E todo mundo sabe que tem. Eu não entendo as pessoas, porque todo mundo sabe que tem inúmeras páginas que tem seguidor comprado, enfim, né? Aí já é o tema para outro podcast. É verdade. É tema para outro podcast. Mas às vezes as pessoas sabem, hoje em dia é sabido. E aí, como que ela vai num profissional? Porque tem muito seguidor. E tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Eu acho que é uma grande dica, falando um pouquinho rapidamente, né? Eu tenho, assim, acompanhado algumas coisas assim. Eu chamo alguns profissionais para falar no evento, e às vezes eu tenho lá que ele tem 10 mil seguidores, e prontamente, num prazo muito curto, ele passa a ter 30 mil. E depois eu vejo 60 e 130 mil. Aí ele posta alguma coisa e tem lá um engajamento ali de 100 pessoas, 130 pessoas, tal. Eu falo, mas veja bem, né? Aí, num bate-papo com ele fala, me ofereceram, acabei que eu não administro bem isso, acabei comprando, etc e tal. A gente sabe que isso é muito comum. Mas eu acho que a gente, nessa hora, a gente tem que ser de carne e osso,
a gente tem que ser sensitivo, nós temos que conversar com o profissional, sentir nele uma segurança no que está fazendo, no que está falando, entendeu? Se possível, ele realmente poder demonstrar a essa pessoa alguns resultados semelhantes ao que a pessoa busca, entendeu? E com certeza eu acho que o barulho da alma, né? Ele fala bem para quem está buscando, sem desespero. Aquela coisa assim, encontrei, ou eu vou encontrar hoje de todo jeito. Eu acho que isso é sensitivo, né, Lelinha, tudo isso. A gente está nessa lida da saúde há muitos anos, né? A gente tem um alto grau de contentamento, nós não somos perfeitos, a gente busca fazer o melhor sempre, né? Com muita ciência e tecnologia, como comentei, que a tecnologia auxilia demais, né? Igual nós estamos aqui agora, uma câmera Full HD, etc e tal, isso da odontologia também, a gente tem microscópio, a gente tem motores elétricos, a gente tem uma gama de oportunidades para você dominar a tecnologia e fazer o melhor para o cliente. E ele entender, né, o custo-benefício dessa história toda, para que ele possa ser feliz, né, Linha? Porque quando a pessoa nos busca, ela tem uma dor, ela tem uma coisa assim que ela quer resolver há tantos anos, né? Que ela colocou o filho dela na frente, formou o filho, esperou tanto para conseguir alcançar aquilo que ela busca, num sorriso e agora na face, que é muito importante o profissional que está ali diante daquela pessoa releve tudo aquilo, né? Com muita dignidade, muita espiritualidade e possa fazer aquela pessoa feliz, né? Poder honrar as expectativas dessa pessoa e ser honesto. Tipo, eu tenho capacidade para isso, infelizmente eu não tenho, eu vou te indicar alguém, sabe? E ser honesto e ser feliz, e pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Eu acho que isso faz com que a gente fique tanto tempo na profissão, tanto tempo assim, trabalhando na gestão da profissão, na entrega do trabalho, nos processos da profissão, que isso, se você não estiver dentro desses princípios da ética, do resultado bom, de honrar o seu paciente, eu acho que você não fica tanto tempo na profissão. Isso mesmo. Você sabe, você não fica. Não tem vida longa, Não né? tem vida Não longa. tem Você vida vai. longa. E aí você vai vendo que você estava nesse patamar. Depois, se você não honrou, se você não se preparou, se você não estudou, se você não entregou o que o paciente buscou, você percebe que você vai para uma outra situação, chega uma hora que você está num lugar que nem te conforta mais. Ou você volta a se preparar para buscar novos horizontes novamente, ou você percebe que você vai largando aquele ato. Falando, esse ato realmente eu não sou tão bom. Quer dizer, as pessoas que são honestas, né, com a profissão. E aí, claro que nós estamos falando aqui com um coração desse tamanho, né, com uma mente extremamente aberta, dizendo que tudo está sendo honesto e tudo está sendo para o bem do ser humano. Então, eu sempre coloco essa questão aí da alma, do sorriso, do ser humano, porque é isso que é o que move. Né? Bom, doutor Ronaldo, nós poderíamos fazer um podcast de 5, 6, 7 horas, porque o nosso assunto, ele vai emendando. Enquanto você falava, me ocorreu tanta coisa na mente que se eu rebater aqui e te perguntar mais alguma coisa, a gente fica uma tarde inteira, porque a gente bate papo a tarde inteira. Essa é a ideia, né? Nós estamos batendo esse papo. Essa ideia, e nós temos esse link, você aí é uma cabeça maravilhosa, super inteligente, cheio de conhecimento. Então, eu vou encerrar por aqui, cheia de vontade de continuar esse papo. Imagino que quem esteja nos ouvindo também cheio de vontade de continuar nos ouvindo. Então, eu já deixo em aberto aqui o convite para você voltar. Vou anotar aqui tudo que me veio à cabeça, porque tem mais pergunta para fazer para o Dr. Ronaldo Silva. Mas a gente fica por aqui hoje. E você volta. Sim, volto. E deixando uma última mensagem. A odontologia, ela é poderosa. Então, para quem precisa dela hoje, busque, mentalize e vá sorrir. E vá fazer os seus tratamentos faciais e viver essa vida aí que está cada vez melhor para se viver. Obrigado por estar aqui, Lelinha. Sempre para mim é uma honra, é uma delícia te ouvir e trocar ideia com você. Delícia, bom demais, amei a mensagem. E fica essa mensagem maravilhosa de Dr. Ronaldo Silva. Ser feliz
É esse o objetivo da vida, de tudo, de todos. A gente trabalha, a gente vai para estética, a gente cuida do corpo, a gente cuida da saúde para ser feliz. É o nosso podcast, é o Lelinha Cast para você.